Kanto, sem dúvidas nenhuma, é uma das regiões mais populares da franquia, somando 151 Pokémon de todos os tipos e variedades. Mas você já parou para pensar quais são os Pokémon mais fracos de Kanto? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer os 6 Pokémon mais fracos da primeira geração. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! E antes que comece a polêmica nos comentários, eu vou estar levando em consideração o Base Stats total dos Pokémon. Para quem não sabe o que é Base Stats, é basicamente o número que cada Pokémon tem de HP, ataque e defesa física, ataque e defesa especial e velocidade. Então a Base Stats total é a soma desses 5 status aí de cada Pokémon, beleza? Beleza, velho! O nosso primeiro Pokémon daqui é o Ditto, com a soma de 288 pontos de Base Stats. E assim, galera, Base Stats não é tudo para um Pokémon ser bom. Tem vários outros fatores que você tem que levar em consideração, como tipagem, habilidade e até mesmo os golpes que eles aprendem. Mas ele é sim um fator que faz diferença. É claro! O Ditto é um Pokémon bem peculiar porque ele só aprende o ataque, que é o Transforme, que é basicamente ele se transforma no Pokémon oponente, copiando tanto os golpes quanto o status e também mais algumas outras coisinhas que não são tão relevantes pra gente. A questão do Ditto é que ele pode sim ser bem útil, mas numa boa estratégia, numa estratégia bem pensada. Se você tacar ele na frente de qualquer outro Pokémon que você tá enfrentando, cara, você pode entrar numa enrascada. Pensa, por exemplo, na última batalha contra o Blue no Pokémon Fire Red. O primeiro Pokémon que ele começa é o Pidgeot. Se você abrir com um Ditto e copiar o Pidgeot, cara, você vai sofrer com os outros Pokémon que ele tem. Então assim, ele pode ser interessante, pode ser bom, mas você tem que ter uma boa estratégia para usar ele, beleza? Ou será que não? E agora, o próximo Pokémon, o segundo Pokémon da lista, é um Pokémon que eu curto bastante, mas eu não lembro se eu usei ele em alguma gameplay. Que no caso é o Farfetch, com a soma de 352 pontos de Base Stats. Ah, e eu preciso ressaltar aqui que eu tô levando em consideração só os Pokémon no último estágio ou de estágio único, né? Porque ia ser meio injusto eu meter um Caterpie no meio da lista, né? Mas enfim, o Farfetch pra mim é sinônimo de decepção. Ele até tem alguns golpes bem interessantes, como por exemplo o Swords Dance e o Slash, mas com o nível de ataque que ele tem, cara, esses golpes aí, vai ter que dar uns 300 Swords Dance pra ter alguma efetividade com o golpe dele. E pra piorar as coisas, você só consegue ele através de troca, ou seja, você só vai conseguir um Farfetch. Assim, ele até vem com uma natureza bem interessante, que é a Adamante, que vai aumentar o ataque físico, ou seja, vai ajudar um pouquinho mais ele aí com esse Swords Dance e Slash dele, mas assim, não vai fazer tanta diferença. Mas, francamente, cara, pra mim, Kanto tem Pokémons voadores bem mais interessantes que o Farfetch. Pidgeot, Fearow, Dodrio, que pra mim é um dos melhores Pokémon voador daqui da região de Kanto. Então, cara, se quiser um Farfetch, cara, assim, só se você gostar muito dele ou se você quiser fazer uma coisa bem diferente pra realmente usar ele no time. Seguindo, agora a gente tem um empate quádruplo com 385 pontos de Base Stats. Vou começar primeiro com dois Pokémons que você encontra na Floresta de Viridia, que é a Butterfree e o Beedrill. E assim, esses aqui dispensam apresentações, né? E eu vou falar a real, galera, eu até curto usar esses Pokémon. O Beedrill, por exemplo, você pode usar um golpe nele que é o Twin Needle, que é um golpe bem interessante pro Pokémon Inseto. A Butterfree, que inclusive eu usei ela no meu desafio do Ash, vou deixar o link nos comentários, ela também pode ser interessante com Poison e Sleep Powder, então dá pra você montar uma estratégia legal com eles, mas eles têm a tipagem de inseto que, ao meu ver, é uma tipagem bem frágil, com umas fraquezas bem comuns e com poucas vantagens, né? Ele tem vantagem o tipo psíquico, o tipo sombrio e aí, tipo planta, então assim, não tem tantas vantagens com eles. Tem outros Pokémons mais interessantes que você pode usar no lugar deles. Ainda assim, dessa lista aqui que eu montei, eu acho que eles são os mais úteis. Os outros dois Pokémon são o Lickitung e o Onix. E assim, obviamente eu tô considerando só os Pokémon da primeira geração, tá? De Kanto, não tô considerando as evoluções nem pré-evoluções deles, tá? O Lickitung tá entre aqueles Pokémon que provavelmente você nunca usou, porque você só consegue ele através de troca. A maior problemática dele, ao meu ver, é o moveset horroroso que ele tem. E assim, ele é extremamente dependente de TM. Ele até aprende umas TMs interessantes, mas levando em conta que ele é um Pokémon mais voltado pra defesa, essas TMs assim vão ser que meio inúteis pra ele, cara. Tem muito mais Pokémon
do tipo normal interessante pra você usar do que você pegar um Lickitung, cara. Tipo, na moral. Por que você vai querer esse linguarudo? E antes de continuar, galera, eu quero propor um desafio pra vocês. Se esse vídeo aqui tiver uma quantidade razoável de comentários e de likes, eu vou fazer um desafio no Pokémon Fire Red usando todos esses Pokémon da lista e vamos ver se eles são horrorosos mesmo, ou assim, ou se dá pra... Se eles são usuais, se dá pra vencer uma gameplay ali com as nossas regrinhas com esses Pokémon, beleza? Então deixa um likezinho e o seu comentário pedindo pra fazer esse desafio, que quem sabe ele sai ainda esse ano. Mas voltando pra lista, agora a gente vai no Onix. O Onix, diferente do Lickitung, ele tem um moveset até que interessante. Ele aprende, por exemplo, Dragon Breath, Iron Tail, pode aprender Earthquake, Rock Tomb via TM, mas igual o Lickitung, o Onix ele é mais voltado para defesa, ele tem 160 pontos de defesa física, mas assim, primeiro que você não vai conseguir ter um grande ataque com ele, né? Mas a defesa dele, esse tanto de defesa física não vai servir para praticamente nada por conta das tipagens dele de pedra e... esqueci... por conta das tipagens dele de pedra e terrestre. Ao todo ele tem 6 fraquezas, sendo que algumas delas são bem comuns aqui em canto, como por exemplo, Pokémon aquático que você vê por todo o canto. Então realmente dificulta bastante as coisas você querer usar esse Pokémon aqui, porque assim, ou você não vai conseguir nem bater e você vai apanhar demais, né? É igual a vida. Essa situação me lembrou um ditado: todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. E o último Pokémon da lista é o nosso queridíssimo e injustiçado Porygon, com 395 pontos de base stats, é o mais forte nosso aqui da lista. O Porygon ele só pode ser obtido nos jogos da primeira geração via Game Corner, ou seja, você tem que pagar pra ter o Pokémon, cara. Assim, o negócio tá feio em canto, né? Até curto bastante o moveset do Porygon. Ele tem Tri-Ataque, Psybeam, Zap Cannon e também aprende um monte de TM com a maioria dos Pokémon do tipo normal, né? Ele aprende vários golpes via TM. Ele até que tem um status bem equilibrado, um pouco mais voltado pro Special, que nos primeiros jogos não vai ser tão bom pra ele, né? Porque ele não vai conseguir ter um stab muito bom do tipo normal. Mas, assim, eu acho que é muito melhor você usar um Raticate do que um Porygon. Porque, primeiro, o Raticate você não tem que pagar pra ter ele, daí você já consegue logo nos primeiros jogos. Primeiros jogos não. Ele aparece já nas primeiras rotas, então você consegue ele logo cedo. Pode aprender várias TMs, igual o Porygon, e aprende os golpezinhos bem bacanas, como o Hiper Presa, que, cara, pode te ajudar deveras contra os ginásios, ok? Felizmente, a maioria dos Pokémon dessa lista aqui ganharam uma evolução posteriormente, tornando eles melhores. Alguns nem tanto, né? Realmente. E como eu falei, cara, base stats não é tudo. Com uma boa estratégia, um bom moveset, você consegue aí zerar o jogo de boa, né? Até porque os jogos de Pokémon são muito fáceis, né? Então você não vai ter problemas. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar um likezinho e um comentário aí, para eu fazer, quem sabe, um desafio usando esses Pokémon. E eu vejo vocês na próxima. Beijo, falou e tchau!